Ouçam a palavra de Deus. Está em Mateus capítulo 18, versículo 1. Neste momento, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram a ele: Mestre, quem é maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade eu vos declaro, se vocês não se transformarem e se tornar como uma criança, vocês não entrarão no reino dos céus. Versículo 4. Aquele que se tornar humilde como uma criança, este será maior no reino dos céus. E o que recebe uma criança como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Mas se alguém fazer cair em pecado um destes pequeninos que acreditam em mim, melhor para ele que fosse que atasse ao pescoço uma pedra de moinho bem grande e lançasse no fundo do mar. Está no versículo 6. O tema dessa pregação que você vai ouvir tem como base esse versículo 6. Mas se alguém fizer cair em pecado, ou se alguém escandalizar uma criança que crê em mim, melhor que fosse que atasse ao pescoço dela uma pedra de moinho bem grande e lançasse ao mar. Vamos continuar. Versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos. Prestou atenção? Eles são inevitáveis. Os escândalos são inevitáveis. Contra a criança, principalmente. É o que ele está falando. Ele tomou uma criança junto de si para mostrar aos discípulos quem era o maior no reino dos céus. Porque eles estavam pensando e discutindo entre eles quem seria o maior entre eles. No reino dos céus, não no reino da terra. Por isso Jesus, tomando a palavra, deu este discurso que você está ouvindo. E no versículo 7, ele alerta: ai do mundo, por causa dos escândalos, são inevitáveis, mas ai do homem que os pratica. Quando ele fala homem, está falando também da mulher, não só do homem, para que você entenda melhor. Versículo 8, por isso, se tua mão ou teu pé te fazem cair em pecado, corta fora e lança para longe de ti. Melhor é para você entrar na vida eterna, coxo ou manco, do que tendo 2 pés e 2 mãos, ser lançado no fogo eterno. Aqui, ele está falando e revelando a eles e a nós, a você que está me ouvindo, que depois da morte existe um fogo eterno, uma fornalha de fogo onde serão lançados todos os demônios, todos os espíritos malignos e todos aqueles que praticam a injustiça, principalmente escândalo e injustiça, maldade e crueldade contra crianças. Contra crianças. O texto fala a esse respeito. Mas continue ouvindo. Olha o que ele diz. No versículo agora 9. Se os teus olhos te levam ao pecado, arranca fora, lança para longe de ti os teus olhos. É melhor para você entrar na vida eterna cego do que seres jogado com os teus 2 olhos no fogo da hiena ou na fornalha ardente. Ele não está falando do lixão aonde eles queimavam. Ele está falando de um fogo, uma fornalha ardente do outro lado. Isto está no livro do Apocalipse. Nos últimos capítulos, no capítulo 20 de Apocalipse, fala desse lago de fogo. E diz que esse lago de fogo, essa fornalha de fogo, é a segunda morte.
Então, qual é a primeira? A primeira morte é a morte do corpo. A segunda morte é o homem ser lançado na fornalha de fogo. Mas antes de ser lançado nessa fornalha de fogo, que não é o inferno, não é o inferno, está lá escrito, não é o inferno, porque o próprio inferno será lançado lá. A morte, a morada dos mortos, o inferno, serão lançados lá. E todos aqueles que não foram achados inscritos no livro da vida do Cordeiro, isto é, de Jesus Cristo. Os mentirosos, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, os avarentos, os falsos, os gananciosos, os que praticam imoralidade sexual, os desonestos, os ladrões, enfim, os efeminados também, e aqueles que, principalmente, escandalizam as crianças. Profanam, são cruéis e muito mal com as crianças. Com as crianças. Estamos agora no versículo 10. Guardai-vos de menosprezar um só desses pequeninos. Com a criança ainda do lado dele, ele tomou uma criança, um menino, e colocou do lado dele e começou a falar, a pregar para eles, ensinar a respeito do reino dos céus. Era isso que Jesus fazia, era o trabalho dele, é o trabalho nosso. Alertar a humanidade, alertar você, sua família, seus amigos, para que não sejam, depois da morte, lançados em prisões, e das prisões, no juízo final, no lago de fogo. Guardai-vos de menosprezar um só desses pequeninos, porque eu vos digo que seus anjos do céu contemplam sem cessar a face de vosso Pai, isto é, de meu Pai, que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. 12. O que vos parece? Um homem possui 100 ovelhas. Se uma delas se desgarra, não deixa as 99 no deserto ou na montanha, para ir procurar aquela que se desgarrou. E se encontra, sente mais júbilo do que pelas 99 que não se desgarraram. Versículo 14, para finalizar. Assim é a vontade de vosso Pai Celeste, que não se perca nenhum só desses pequeninos. Agora preste muita atenção em tudo que você vai ouvir. Nosso assunto é todo especial e específico a um mal tão grande. Sim, um mal tão grande que se comete na humanidade inteira. É o escândalo contra as criancinhas. Escândalo, crueldade contra as criancinhas, opressão. Já é conhecido de toda a humanidade. O que acontece em todas as casas no mundo inteiro, ou posso dizer quase todas. Há algumas exceções aonde mora um homem ou uma mulher, ali existe o pecado, a iniquidade, infelizmente. Talvez na sua casa isso não existe mais, do que vou falar agora, não existe mais, mas já aconteceu, talvez quando você era criança, ou seus irmãozinhos, suas irmãzinhas. Mas quase toda casa no mundo inteiro, nesses continentes, são cerca de 8 bilhões de pessoas, mas vamos dizer que entre aqueles que podem distinguir entre o certo do errado, que ainda estão vivos,
e podem nos ouvir e entender o que estamos falando. Talvez uns 6 bilhões de pessoas, talvez isso, mais ou menos. Sem colocar em número aquelas pessoas ou crianças que não vão ver esse vídeo ou não entendem do que estou falando, mas essa pregação está chegando na sua casa, no seu apartamento, ou no hospital, no presídio, em todos os lugares onde essas mídias possam alcançar. E sei que o que estou falando é uma verdade e eu não posso falar nada que seja da minha vontade, da minha cabeça, mas o que o Espírito Santo nos ilumina, nos inspira, para que a gente ensine e pregue e revele a você a respeito do reino de Deus, do reino dos céus. Nós não fomos feitos, irmãos e irmãs, para viver eternamente nessa terra. Não fomos feitos. Nós somos feitos para viver eternamente junto com Deus, a semelhança dos anjos de Deus. Aqui você ouviu que Jesus falou: os anjos de Deus contemplam a face de meu Pai que está nos céus. Os anjos que vigiam e cuidam das criancinhas. Mas isso não depende só dos anjos em vigiar e cuidar dessas crianças, mas cabe a nós que também somos os pais ou responsáveis pelas crianças dos quais estamos cuidando, seja numa creche, numa escola, numa residência, em qualquer lugar, na sua casa. A responsabilidade de cuidar das crianças nos foi entregue. Se alguém faz, isso é muito comum. Vou repetir, em quase todas as casas, muito comum a crueldade, o abuso, a opressão, o escândalo contra as crianças de todas as idades. Tem coisas muito cruéis e pesadas que nem se pode mencionar aqui. Está na internet profunda, que chama, tem um nome para isso. Dark Web, uma coisa semelhante. São lugares onde as pessoas, elas manipulam, publicam e fazem com que a humanidade que está na escuridão veja o pecado, a injustiça, a maldade, a crueldade abominável aos olhos de Deus, que possam ver o que eles fazem com as criancinhas. Imoralidade sexual. Preste bem atenção. Imoralidade sexual. Dentro desse pacote está a pedofilia, a prostituição, o adultério, devassidão, impureza sexual. Prostituir a sexualidade. Está dentro desse pacote. Foi o que os apóstolos recomendaram lá em Atos dos Apóstolos 15, que os pagãos observassem este grande mandamento. Tomar cuidado com este pecado, com essa iniquidade terrível, imoralidade sexual. E eles pregavam e liam aquela carta, Paulo e Silas, Barnabé, a todas as igrejas, onde eles haviam fundado na Ásia, nas regiões onde eles evangelizavam e pregavam a palavra de Deus, partindo de Jerusalém, que eles deveriam observar. Porque esse tipo de crime contra inocentes já é coisa muito antiga, antes do dilúvio. Essas depravações e abominações eram cometidas lá em Sodoma e Gomorra, onde Deus destruiu com fogo e enxofre, e serviu como um exemplo de um castigo, de uma punição eterna.
o dilúvio. E agora a humanidade está à beira de uma catástrofe internacional, universal, de uma terrível guerra. Dizem que é a terceira. Não sei se essa terceira possa ser a última. De repente será a última por causa dos armamentos nucleares e a tecnologia, a evolução das armas de alto poder de destruição. A exemplo, temos Nagasaki e Hiroshima, no Japão, quando se encerra a Segunda Guerra Mundial, no lançamento dessas duas bombas atômicas, bombas do tamanho de uma caminhonete antiquada até, experimental. Olha o caos, o colapso, a destruição que causou no meio do Japão, que ainda resistia e se mantinha teimoso naquela guerra. Depois dessas duas bombas, eles se renderam, assinaram o termo de rendição e acabou a guerra, mas houve consequências terríveis. Eles têm armas agora, todos os países quase têm armas que podem destruir a humanidade inteira em pouco tempo. E elas não foram guardadas em museus ou desmanchadas. Não, foram feitas para um dia ser usadas. Os homens fazem as coisas e eles fazem para usar. E serão usadas. Esses foguetes, esses mísseis serão usados. O estupim já foi acionado, como todo mundo já sabe. E nós estamos no século XXI, em 2024. Começou lá com a Rússia e a Ucrânia. Depois aquela guerra em Israel contra o Hamas. Enfim, outras guerras em outros pontos, em outros países e continentes. Guerra civil. Enfim, a grande tribulação está, pouco a pouco, tomando uma proporção que é inevitável. Está crescendo, crescendo, e diz a palavra de Deus, lá no Mateus capítulo 24, que uma destruição, uma tribulação tão grande como a que vai acontecer, ela nunca houve antes e nem haverá depois. Uma tribulação, um sofrimento, uma ruína, uma destruição na terra tão grande como esta grande tribulação. Meus irmãos e irmãs, é notório, com essas armas todas, uma tecnologia evoluída desse jeito, no século XX, olha o que aconteceu com a evolução das armas. Olha que ponto chegou. 100 anos antes, 200, 300, 500, 1000 anos antes, não se evoluiu tanto, nem 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 anos antes. Não se evoluiu tanto quanto em menos de 100 anos. Você sabe o que é isso? Não é para se admirar, em menos de 100 anos. Olha a evolução, o adiantamento da destruição da humanidade, principalmente dos ímpios, dos que praticam a injustiça. Crime muito grave e terrível, o crime contra a criança. Jesus diz que quem recebe uma criança em meu nome, é a mim que recebe. Mas não é só a mim que recebe, recebe ao meu próprio Pai. Está dizendo que receber uma criança em nome de Jesus, educá-la na doutrina do Senhor, dar a ela essa educação do reino de Deus que está na Bíblia, sendo que pai ou mãe, o responsável, dê o exemplo de uma vida de santidade. Está recebendo o próprio Deus. Uma criança, imagine 2, 3. Das crianças é o reino de Deus, e se vocês não forem transformados como crianças no reino dos céus, vocês não vão entrar. É possível? Sim.
É fácil? Não. É muito difícil. Mas o Espírito de Deus vem em auxílio à nossa fraqueza, unido ao nosso espírito por uma experiência, um encontro pessoal com Jesus Cristo, no qual nós pedimos, desejamos e recebemos. Tornamos, então, templo do Espírito de Deus, casa de Deus, cada um. E onde 2 ou 3 ou mais estão reunidos, ali está Deus. Não é Deus que está no trono que vem estar ali, mas os anjos de Deus. Os exércitos de anjos de Deus que sobem e descem na terra constantemente. Há milhares e milhões e bilhares e trilhares de anjos de Deus. A serviço do reino dos céus. A serviço de Deus, Jesus Cristo, na terra. Junto nas igrejas, nas missões, nas pregações. Nossos olhos não veem, mas Jesus revela aqui que os anjos de Deus contemplam a face de Deus e vigiam as crianças. E eles estão vendo o que está acontecendo. Pois essa proteção da parte divina, ela não depende só de Deus, só dos anjos de Deus. Depende de você, depende de nós. Ter o cuidado com as crianças, do que está acontecendo. Quem de vocês, sendo criança, nunca viu ou nunca foi escandalizado com um crime, por exemplo, de pedofilia, abuso, ou aliciamento, ou tentativa, ou algo consumado, de opressão tão demoníaca quanto os inocentes? E Jesus falou, nesse texto, capítulo 18 de Mateus, ele disse que ai do mundo, por causa desse pecado, fazer as crianças pecar, contaminar elas, oprimir, maltratar. Até mesmo aqueles que excedem em castigo com as crianças, surram sem equilíbrio, batem demais, fazem sofrer as crianças inocentes. Sim, a criança é preciso educar. É preciso usar o chinelo, use o chinelo, a vara. Um castigo, mas tem que dar o exemplo próprio. O pai, a mãe, o responsável tem que dar um exemplo e não pode exagerar. Na chinelada, nas varadas, na surra, é preciso ter discernimento, santidade, bondade, amor verdadeiro, Espírito Santo para educar, para repreender, corrigir, castigar, punir. Não usar a vara, não usar o chinelo, não punir quando a criança se torna mal criada por algum motivo, também é pecado, iniquidade, mal. A criança vai ficar ainda pior. Mas exagerar também é um mal. Então, tem que haver um equilíbrio. E para ter esse equilíbrio, você precisa. O pai, a mãe, o marido, a mulher, o responsável, aqueles que cuidam das crianças, têm que ter o Espírito Santo, precisa ter uma experiência com Deus, andar na luz, guardar os mandamentos de Deus. Do contrário, essas crianças serão maltratadas, essas crianças serão oprimidas, escandalizadas, e tudo pode acontecer e acontece. E se você acessar e colocar lá no YouTube, por exemplo, no Google, e digitar casos de pedofilia, de opressão contra a criança, escândalo, abuso, vai aparecer um montão de vídeos e de informações e de fatos que estão acontecendo. Mas, irmãos, o que aparece ali é muito pequeno. Mas você pode observar quanto escândalo, quanta maldade e injustiça contra os inocentes de todas as idades, até com recém-nascidos.
Crianças são violentadas, estupradas e mortas, assassinadas. E quando não morrem e são abusadas, crescem traumatizadas. São crianças que se tornarão jovens e vão se desviar. Muitas delas vão se desviar do caminho da santidade, da luz que elas tinham, elas vão perder por causa desse escândalo, esses abusos que acontecem, às vezes, por parte do padrasto, a mulher sem vergonha, coloca um homem dentro de casa, já não é o marido dela, está separada, às vezes por traição ou por erro do marido ou dela mesma, ou dos dois, e aquele padrasto vai abusar daquela criança, daqueles filhos, daquelas crianças que não são dele. Isso não acontece, é o que mais acontece. Porque aquele homem não está no caminho de Deus, não tem o Espírito de Deus. Ele vê que não são filhos dele. Ah, mas tem faculdade, tem dinheiro, tem boa aparência. Tem casa, tem carro. Ou, mesmo sendo pobre, tem boa aparência, é trabalhador, mas anda nas trevas, às vezes em bebedeira ou vício. E não há idade. Pessoas idosas também cometem este crime contra netos, netas, bisnetos. Às vezes com as crianças da vizinha ou do vizinho. Pessoas de idade até estão nas trevas há tanto tempo e tem esse mal dentro deles ainda. E alguém vai querer justificar dizendo que são pessoas doentes, pessoas que têm problemas na mente. Jesus nos revela o quê? Que se tuas mãos, teus pés, teus olhos te levam a escandalizar, a cometer injustiça e iniquidade, principalmente contra a criança, é melhor arrancar fora e você ficar cego. É melhor cortar os teus braços, as tuas mãos e lançar fora, para longe de ti, as tuas pernas, passa a serra, corta. Fique sem braços, sem pernas, sem órgãos genitais, fique sem olhos. Corte os teus membros que te levam ao pecado. Porque se com os teus olhos, tuas mãos, teus pés, você não se converter, não parar com isso, será lançado no lago de fogo. Primeiro vai a cadeias, prisões, depois no juízo final será lançado com os demônios na fornalha de fogo. É o que está escrito, é o que Jesus diz. Mas vale você entrar no reino dos céus, assim, sem braço, sem perna, sem os teus membros, do que com os teus membros ser lançado na fornalha. Palavra de Jesus Cristo, palavra de Deus. Existe esses lugares. Não fomos feitos para morar somente nessa terra. Tudo que você tem, o que você é, isto é, tudo que você possui, sua casa, seu terreno, suas coisas, seus bens, até a sua vida, não pertence mais a você. Deus é dono e ele deu a Jesus, seu filho. Todas as coisas são dele. Nossa vida, sua vida, todas as coisas, todo o dinheiro que você tem, pertence a Deus, a Jesus. Jesus disse, tudo que o Pai tem é meu e tudo que é meu é do Pai. Estão em unidade perfeita nos céus e comandam todos os anjos nos céus e na terra. A riqueza do rico não é dele. Mesmo o pouco que o pobre tem não é dele. Nem o seu corpo, nem a sua vida pertence a você. Quando você morre, tendo muito ou tendo nada, vai diante do tribunal de Cristo.
prestar conta. Há filmadoras de Deus dentro de você, no seu quarto, no céu, na terra, no mar, em todos os lugares. Filmadora de Deus, não é como as nossas filmadoras antiquadas. É muito mais apurada, muito mais inteligente, muito mais sofisticada. E o que é ruim, o que você disse, o que você fez, está negando, está mentindo, vai aparecer. Está escondendo, vai aparecer. E Jesus chama a vergonha do pecado. Felizes aqueles que lavaram as suas vestes, o sangue do Cordeiro. Eles terão direito a entrar pelos portais de pérola, na cidade santa, Nova Jerusalém, que desce dos céus em um novo céu, uma nova terra. Felizes os que foram lavados em suas vestes. Ele está falando, essas vestes é a sua conduta, o seu caráter, o seu comportamento. É seu corpo espiritual. O corpo físico você vai perder, mas vai recuperar na ressurreição. Muitos, e a maioria não acredita nisso, na ressurreição do corpo também, um novo corpo. Até os maus terão uma ressurreição de um corpo, até os maus. Lá no final, não é na volta de Cristo. Na volta de Cristo ressuscitarão aqueles que são de Cristo, terão esse privilégio. E não será o fim ainda, mas no juízo final, quando tudo acabar, depois do milênio, então os maus ressuscitarão. Diz que a morte entregará seus mortos, a morada dos mortos, seus mortos, o abismo, seus mortos, os que morreram no mar, o abismo, o além. Entregarão seus mortos, que estão detidos lá, para o julgamento. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado na fornalha de fogo. Os mentirosos serão lançados lá. Os mentirosos. A mentira também é um fruto da carne. Mentira. Fruto ruim, mau. E tem a calúnia. Quanta gente é caluniada, é presa e sofre tanto. E muitos são mortos por causa de calúnia, que é uma mentira grave, uma falsa acusação grave. Porque pecado, iniquidade, injustiça tem tamanho, tem nível, tem escala. Mas a calúnia é uma mentira muito grave. Quantos foram presos e sofreram muito e depois descobriram que eram inocentes, foram acusados de pedofilia, abuso sexual,